Diante de qualquer questionamento, seja um questionamento ético, seja um questionamento jurídico, seja um questionamento legal, um questionamento do próprio paciente, ou até mesmo dos responsáveis legais, você vai poder usar o prontuário psicológico para se defender, para justificar o trabalho que você fez. Isso se você elaborou o prontuário de forma certinha. Se você é psicóloga, de alguma forma você sabe e sempre soube que você precisa fazer um registro do seu trabalho. Só que o maior problema é que a maioria das faculdades de psicologia não ensina sobre isso. Desde que eu fiz faculdade de psicologia entre 2007 e 2011, eu sabia de alguma forma, e eu digo de alguma forma porque eu não lembro ninguém me ensinando sobre isso, ou me falando que eu tinha que fazer isso, mas eu sabia que eu precisava fazer um registro do meu trabalho da prática da psicologia. E aí, diferente do que muita gente acredita, a maioria das faculdades de psicologia, a maioria das pós-graduações em psicologia não ensina sobre prontuário psicológico. E aí, das duas, uma. Ou você aprendeu a fazer transcrição de sessão, como eu aprendi, que é aquele relato gigante que demanda da gente horas e horas e horas e horas. É um registro muito detalhado do que aconteceu no atendimento. E aí você saiu da faculdade e continuou, ou continua. Se você não é minha aluna ou não conhece o meu trabalho, provavelmente você continua fazendo transcrição de sessão. Ou dois, você até sabe fazer prontuário, ou sabe do prontuário, mas provavelmente deve fazer por saber que de alguma forma você é obrigada a fazer. E aí você só faz por obrigação mesmo. E aí, fazendo por obrigação, você deve achar bem chato elaborar prontuário psicológico. Tá certo? E acho que vai ter gente falando assim: ah, Marina, mas eu aprendi a fazer na faculdade prontuário psicológico. Se você aprendeu na faculdade, isso é lindo, isso é maravilhoso, sinta-se privilegiada por isso. Mas aprender a fazer prontuário na faculdade ainda não é o que geralmente acontece, beleza? E se você aprendeu a fazer prontuário como ele deve realmente ser feito na faculdade, provavelmente você teve na sua grade de professores alguém que passou pelo conselho de psicologia. Ou que foi psicóloga fiscal, ou que foi conselheira, porque geralmente é isso que acontece. Mas o que ninguém ensina pra gente é quais são os objetivos do prontuário psicológico, e é isso que eu vou falar pra você hoje. Então, quais são os motivos, quais são as finalidades do prontuário psicológico? Primeiro, sim, a gente deve fazer prontuário psicológico após a prestação de serviço psicológico, porque somos obrigadas por legislação. E só aí a gente já tem dois pontos. O prontuário psicológico é uma das formas de sermos fiscalizadas pelo Conselho de Psicologia, mas para além disso, o prontuário psicológico é um direito da pessoa atendida ou dos responsáveis legais, no caso do atendimento de crianças, adolescentes ou pessoas interditadas legalmente. Beleza até aqui, né? E aí a gente vem para a segunda finalidade. O prontuário, ele precisa garantir o entendimento e o acompanhamento do serviço prestado. Quais são as principais consequências disso? A gente tem duas. Ele vai garantir a continuidade de assistência à pessoa atendida e com essa finalidade de prontuário em garantir o entendimento e acompanhamento do trabalho, isso acaba gerando prova, uma prova material que podemos usar como uma prova idônea das nossas decisões profissionais. E aí, diante de qualquer questionamento, seja um questionamento ético, seja um questionamento jurídico, seja um questionamento legal, um questionamento do próprio paciente, ou até mesmo dos responsáveis legais, você vai poder usar o prontuário psicológico para se defender, para justificar o trabalho que você fez. Isso se você elaborou o prontuário de forma certinha. E aí muita gente, inclusive, me pergunta: Marina, como que eu posso me defender se tiver algum problema no meu trabalho? Se você fez um trabalho ético e se você elaborou o prontuário de forma certa e de forma assertiva, você pode usar o prontuário psicológico para ser o seu maior aliado. E aí você pode usar ele para se defender. Então, olha só, resumindo aqui para você. Além de sermos obrigadas por legislação a elaborar prontuário psicológico, o prontuário psicológico é um direito da pessoa atendida. Mas, para além disso, quais são os objetivos do prontuário? Garantir o entendimento e o acompanhamento do trabalho prestado e garantir também a continuidade de assistência às pessoas atendidas. E aí, como consequência desse registro feito de forma certa, ele acaba gerando uma prova material que nós podemos usar como uma prova idônea das nossas decisões profissionais, caso a gente seja questionada pelo nosso trabalho. Isso não é lindo? Isso não é a coisa mais linda do mundo? E ainda tem mais. Sabe qual é a outra finalidade do prontuário? Servir como fundamentação para a elaboração de documentos psicológicos que você precise vir a elaborar. Além disso, se você sabe elaborar prontuário psicológico de forma certa, de forma ética, de forma assertiva, você vai poder usar o prontuário psicológico para as suas supervisões, para você estudar o caso, para você conseguir fazer a avaliação de como que o paciente chegou, como que o paciente está
voltar depois de um tempo, tudo isso usando o prontuário psicológico. Então, sim, é muito possível a gente usar o prontuário psicológico para todas essas finalidades, que vão muito além de termos que fazer por obrigação. Quando você aprende a elaborar prontuário de forma certa, de forma ética, garantindo que esses objetivos eles sejam alcançados, eu te garanto que fica muito mais tranquilo e até gostoso elaborar prontuário psicológico. E é por essas e outras que eu sempre digo, o prontuário psicológico não precisa ser um sofrimento para você. E digo mais, eu faço prontuário até para outros serviços que eu presto, como consultoria, mentoria de psicólogas, e eu não sou obrigada a fazer prontuário desses serviços, porque eles não são serviços psicológicos. Mas eu continuaria fazendo prontuário, mesmo que deixasse de existir legislações que me obrigassem, porque o registro em prontuário facilita muito a minha vida profissional. Se prontuário psicológico ainda é um sofrimento para você, eu tenho um recado muito importante para te dar. Nos próximos dias, eu vou abrir vagas para o método PMS, o método Psicóloga Mais Segura. É o meu treinamento completo e 100% online, onde você vai aprender tudo o que você precisa para elaborar prontuário psicológico, registro documental que não prontuário e vários outros assuntos que com certeza você não aprendeu na faculdade. O método PMS não é só um treinamento online. Nele você encontra tudo o que você precisa para além da elaboração de prontuários psicológicos. É uma verdadeira rede de apoio para quem deseja ser uma psicóloga segura e capaz de superar qualquer desafio na nossa profissão. Elaborar prontuário é só a pontinha do iceberg. Vai por mim. Se isso te interessou, aperta no link que aparece na descrição aqui desse vídeo e se cadastra da nossa lista de super interessadas para você receber todas as informações de como que funciona o método PMS. Grande beijo, eu te vejo no método PMS para o prontuário psicológico de uma vez por todas deixar de ser um problema, uma preocupação na sua vida.